Olá, estou aqui na Avenida Paulista para mais uma aula de língua portuguesa para vocês. Essa aula vai ser uma aula diferenciada, a gente vai dar uma volta pela cidade, ver algumas placas, alguns erros que tem. Vou dar algumas dicas de língua portuguesa, algumas dicas que a gente erra no dia a dia e não percebemos esses erros que cometemos. A gente é avaliado todo momento, seja no trabalho, seja na escola, na sociedade. A gente é exatamente aquilo que a gente fala e como nós falamos, tá? Então, alguns erros que acabam sendo simples e passam despercebidos, mas que não podem ser cometidos. Dia 12 foi o Dia dos Namorados, parabéns a todos os namorados e namoradas, né? A primeira dica, quem namora, namora alguém, não namora com alguém. Então, namora fulano, namora ciclano, não namora com fulano ou namora com ciclano, tudo bem? Quem namora, namora alguém. Então vamos dar uma volta pela cidade, ver algumas placas e continuaremos. Nossa primeira parada foi o salão do seu Merisvaldo. Parabéns, seu Merisvaldo, você foi contemplado a nossa visita. A primeiro parabenizá-lo por acertar a palavra cabeleireiro. Muitos salões cometem um erro, colocam cabeleireiro ou cabeleireiro. Tá? Então a forma correta é cabeleireiro. Só que ele deixou a desejar uma palavra somente aos domingos. Somente é a palavra que é junta. Tá? Então se ele for atender somente nos domingos, somente é junto. Somente separado é sinal que ele vai mentir apenas no domingo. Então, de segunda a sábado, você pode confiar no seu Merisvaldo. Só não pode confiar nos domingos, que no domingo ele vai mentir para você. Então, seu Merisvaldo, somente é junto, não é separado. Então, vamos retificar. Retificar é você corrigir, arrumar. Então, retificar, corrige, ratificar. Ratificar é você reafirmar alguma coisa, você afirmar algo que já foi dito. Então, retificar, você quer corrigir algo. Ratificar, você quer reafirmar. Então, eu tenho certeza que o seu Merisvaldo vai retificar essa placa do salão dele. E vai começar a atender somente aos domingos. Vai parar de mentir nos domingos. Tudo bem, seu Merisvaldo? Próxima parada. Chegamos nessa placa, né? Proibido estacionar moto nessa areia de lazer. Não seja analfabeto. Que você está sendo filmado e gravado, né? Então aí nós encontramos dois erros. Na verdade temos três erros. O primeiro erro, estacionar, não é estacionar, estacionar. E não é areia, é área. Então são duas palavras, estacionar e área. Podemos perceber que são alguns erros cometidos pela pressa, pela correria, né? E provavelmente pela raiva que ele estava sentindo, né? Até que ele colocou, não seja analfabeto. Então ele dá um conselho para a pessoa, só que aparentemente ele não segue esse conselho. Então toda vez que você escrever alguma coisa, a primeira dica, dá um tempo e depois releia aquilo que você escreveu. Às vezes o nosso cérebro está tão na correria, tão rápido, que a gente vai mais rápido do que a mão, a gente comete o erro e não percebemos os erros que cometemos. Então deixa de canto, releia com outro olhar para verificar se não teve erro. Aproveitando isso, posso usar a dica para mim fazer ou para eu fazer. Qual é o correto? Mim é um pronome oblíquo, tá? Então, pronome oblíquo, mim, comigo, contigo, ele não é conjugado, tá? Então, você não pode conjugar. Então, o correto é para eu fazer, para ele fazer. Pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes você será conjugado. Pronome oblíquo não se conjuga. Então, para mim, fazer está errado. E qual é o momento que eu posso usar o mim? Isso foi feito para mim. Aí estará correto. Não vendemos cerveja fiada. Por gentileza, não exista. O erro aqui, né? Exista com X. O correto seria não insista com S, né? NS. Insistir, não de existir. Tá? Então, aqui foi um erro gravíssimo.
de ortografia. Então cuidado com esses erros. Por favor, colocar o lixo somente no dia da colheita. A pessoa errou muito aí, né? Provavelmente a pessoa procurou no dicionário. Quando você pega a palavra colheita no dicionário, você vai encontrar que é o ato de colher. Mas qual era o correto colocar? Colocar somente no dia da coleta. Coleta também é o ato de colher. Mas os dois estão corretos? Não. Um é específico. A colheita é feita para safra, para produtos agrícolas, né? Então, quando você planta alguma coisa, vai ter o dia da colheita. É o momento da safra. Coleta são alguns momentos que vai passar e vai colher aquele produto, aquele objeto, enfim. Então, o correto é o dia da coleta. Colheita é o ato de colher? Sim, mas um colhimento da safra. Então, é um momento específico que vai ter esse colhimento. Tudo bem? Cada dia que passa eu me surpreendo cada vez mais. Atendimento exclusivo para linguistas, né? Então a linguista vai fazer compra, a linguista vai entrar na fila, enfim. A questão não é o que você diz, mas como você diz. Às vezes, para economizar a palavra, economizar o espaço. Não, mas você tem que ser claro, objetivo. Então, o que custava colocar atendimento exclusivo para quem comprar linguiças, né? Esse seria o correto. Quando você coloca dessa maneira, atendimento exclusivo para linguiça, cria-se até uma ambiguidade. Ambiguidade é uma questão de duplos sentidos. Então acaba tendo um duplo sentido aí. E a intenção do mercado, acredito que não seja essa. Então tem que tomar cuidado. Seja claro. Quero aproveitar isso para que vocês aproveitem. Quando andar por aí, andar no mercado, na loja, verifiquem as placas, vê como está escrito, vê como que é, ouve as pessoas que estão conversando, veja se elas não estão cometendo alguns equívocos. Não estou querendo dizer para você corrigir a pessoa, que corrigir a pessoa é desagradável, né? A gente só corrige quem quer ser corrigido. Mas para você não cometer os mesmos erros, tá? Então é você ouvir, ver, prestar atenção, não é para tirar sarro. Mas você ter um entendimento, conhecer, verificar, ser um ser crítico. O que é um ser crítico? É você perceber, entender o assunto, né? Entender a palavra, ver, perceber o erro. Você ser um analista, você analisar o que está sendo escrito e o que está sendo dito. Dessa maneira você vai aprender muito e vai evitar que você cometa alguns erros. Então, uma maneira para cometer alguns erros igual a esse é você andar e prestar bastante atenção para não cometer igual. Você tem que ser claro, objetivo. Não permitir com que crie duplo sentido. Tudo bem? Vamos lá para a próxima? Bom, estamos aqui no meio de uma promoção, né? Promoção imperdível. Queijo da Sadia. Eu não sei que tipo de queijo que é esse. Tentei pesquisar, ver se é fundido, fedido, não sei qual é esse queijo, tá? Então cometeram um erro aí, colocaram uma palavra com duplo sentido também, com uma ambiguidade com esse duplo sentido. Então não sei qual é esse queijo. Se alguém souber esse queijo, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu vou agradecer. Mas aproveitando, já que eu estou aqui no meio dos queijos, né? Vamos falar sobre a mussarela. Mussarela, na final, a gente escreve com 2 S ou com C cedilha. Qual é o correto? Nem tudo que parece ser é. Por mais que a gente encontre aí em propagandas, em comerciais, no próprio produto mussarela com 2 S, o correto é mussarela com C cedilha. O registro vocabulário na língua portuguesa, em 1943, ela foi registrada como mozzarella. Só que a sonoridade não ficou muito agradável. Então, buscaram colocar o nome de mussarela. Só que para a Academia Brasileira de Letras, no fonema C, para a palavra estrangeira, é com C cedilha. Então, temos miçanga, paçoca, todas essas palavras são com C cedilha. Então, a palavra mussarela seria com C cedilha também.
Só que como as empresas, propagandas, enfim, começou a colocar com 2 S, todo mundo acredita que mussarela são com 2 S. Mas na verdade a palavra mussarela é com C cedilha. Aproveitando a palavra mussarela, quando você vai ao mercado, você pede 200 gramas ou 200 gramas. Qual é o correto? Um tempinho para você pensar aí. O correto é 200 gramas. Por que 200 gramas? 200 é peso, medida. Peso é masculino, então automaticamente vai ser 200. Quando você fala 200 gramas, é grama de gramado. É aquele mato que nasce no seu jardim. Aquilo são gramas. Então quando pedir 200 gramas, você vai lá e pega o mato. Aí eu ouço as pessoas falarem, ai, mas fica estranho. Ninguém conhece. É melhor ficar estranho, ninguém conhecer e você falar corretamente do que você entrar no comum falando errado, né? Então o correto são 200 gramas. Peso masculino. Masculino você vai fazer a concordância também do gênero, número e grau. Então peso masculino, 200 gramas de mussarela, 200 gramas de mortadela, não é mortandela. Mortandela não existe. É mortadela que você vai comprar na padaria. Tudo bem? Então sempre 200, 300, 400, sempre no masculino. Sabemos nessa questão de pandemia, temos que lavar bastante as mãos, passar álcool em gel. Então olha a nossa querida placa aí, questão de saúde. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Opa, qual é o erro aí? Lave as mãos. A mão é somente uma mão. Então é correto você lavar as mãos. Tudo bem? Então faltou a questão do plural. É igual quando você vai escovar os dentes. Você não vai escovar o dente. Ah, eu vou escovar o dente. Aí você vai escovar somente um. Os outros você vai deixar tudo sujo. Não, é escovar os dentes, né? Tudo no plural. Se é mais de um, logo tem que fazer a concordância com o plural. Então, como vou lavar somente uma mão e a outra vou deixar suja, né? Então, vamos lavar as mãos, as 2 mãos que você tem. Então, saímos da Paulista, fomos para alguns lugares, visitamos algumas placas, verificamos alguns erros, né? E voltamos aqui para o escritório. Então, algumas dicas no escritório que você deve ficar atento para não cometer alguns erros. Quando você mandar um e-mail para uma pessoa, o correto é em anexo, segue em anexo. Qual será o correto? A maneira correta, segue anexo. Anexo adjetivo. Então, simplesmente segue anexo ou seguem anexos. Não exige uma preposição antes. De, em, não há necessidade. Então, seguem anexo. Segue anexo somente. Ao encontro de encontro. Ao encontro, quando você vai em direção à pessoa, próximo a ela. Quando você vai simplesmente próximo a outra pessoa, você vai ao encontro. Quando você se choca com a pessoa, é de encontro. A mesma coisa é um assunto. Quando o seu assunto que você está comentando é referente ao mesmo assunto que a outra pessoa está falando, o assunto vai ao encontro. Se você está debatendo com uma pessoa uma opinião ao contrária, o assunto está de encontro. Então, ao encontro quando estão alinhadas, no mesmo consenso, né? De encontro quando são ideias opostas, quando elas se chocam. Quando chocam uma com a outra, será de encontro. Faz 10 anos ou fazem 10 anos. Tá? O verbo faz, ele não ocorre alteração. Então, faz 10 anos, fazem 10 anos, está errado. Quando eu uso onde e aonde. Onde, quando algo está em lugar fixo. Onde está a chave? A chave está parada em algum lugar, ela não está em movimento. Fulano foi aonde? Quando ele está em movimento, você vai usar a palavra aonde. Então, aonde eu uso sempre algo que tiver em movimento. Onde, quando está no lugar fixo. Está parado no lugar, é onde. Próxima dica. Ele media o conflito, está correto?
Não, ele medeia o conflito. Então a conjugação do verbo aí, o correto é medeia. Mesma coisa pegar o verbo odiar, incendiar, incendeia, odeia. Então mediar, o verbo vai ficar medeia. Então ele medeia o conflito. Bom, essas foram algumas dicas de língua portuguesa, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês, se inscreva no canal. O próximo vídeo será sobre pontuações. Você pontua bem quando você escreve? A sua pontuação está correta? Você coloca os acentos de forma adequada? Então, essa será a nossa próxima aula. Se você quiser alguma aula, deixa nos comentários que faremos com o maior prazer. Tudo bem? Beijo para vocês no coração e até a próxima.